Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Gravação de oportunidades da semana de criptomoedas, tá? Então vou separar ali duas altcoins, né? Que eu considero ali que estão num ponto interessante para quem gosta aí de operar um movimento mais de curto prazo. E aí a gente vai fazer uma análise desses dois ativos, tá? Começar ali colocando a minha tela e vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin, né? Que é o benchmark ali do mercado. Vamos lá. Começar com a análise do Bitcoin, tá? O Bitcoin está num ponto ali meio chatinho, né? Um ponto meio complexo, que é justamente essa região dos 43.300, tá? Eu entendo que acima desses 43.300, o Bitcoin abre novamente um espaço de voltar para testar topo ali na casa dos 48 mil, né? Então, testar mais uma vez essa região de topo que ele deixou ali por volta do dia 11 de janeiro. Então, é aquele ponto onde tem que ficar de olho, né? Porque rompeu para cima tende a ajudar uma movimentação de alta de curto prazo. Caso ele falhe aqui nos 43 mil, perca a região dos 41.500, aí a gente tem uma correção para testar de novo esse pivôzinho aí nos 38.800. Tem ali uma faixinha verde, né? Aqui nos 38 mil, que é um próximo ponto de suporte, podendo até mesmo voltar para a faixa dos 32 mil, tá? Eu ainda sigo, né, com um viés mais comprador, acredito ainda na continuação de alta, mas eu entendo que se não romper aqui os 43.300 e perder aqui os 41.500, a gente pode sim ter uma correção ali do Bitcoin. De qualquer forma, eu esperaria ele voltar para testar essa região dos 38 mil para passar a observar ali novamente as oportunidades de compra mais interessantes, tá? Então, vamos levar em consideração que a gente está no ponto de decisão, né? Então, eu vou citar aqui dois candidatos que eu considero interessante, mas vai depender muito do que o mercado vai fazer ali nos próximos dias, tá, pessoal? Mesmo assim, entendo que a relação risco-retorno é favorável, tá? E caso o mercado resolva ali dar sua pernadinha de alta, o Bitcoin voltar ali para testar novamente topos, acredito que as duas sugestões que eu vou mostrar aí mais para frente, elas tendem a performar ali bem, né, na movimentação ali de alta também, tá? Bem, vamos lá. O primeiro candidato que eu gostaria de chamar ali a atenção é o gráfico de ILV, USD, que é o token de Illuvium, tá? Que é uma criptomoeda, né? Um game, uma criptomoeda ali do mundo dos games, onde você consegue ali criar personagens, esses personagens viram NFTs, inclusive podem até ser negociados depois, tá? Então, tem ali o token dela, né? A moeda ILV, que representa esse game, e eu considero que esse é um bom candidato ali para a gente ficar de olho pensando ali em candidatos de compra, tá? Ele está numa região ali de suporte pela mínima 72, ele está num ponto de retração de toda essa pernada de alta que ele fez, então se eu traçar uma retração do topo até o fundo, ele está exatamente no 61.8. Se eu for em tempos gráficos menores, deixa eu só colocar aqui um modelo simples, se eu for em tempos gráficos menores, por exemplo, 120 minutos, você já consegue perceber que ele tem tido bastante dificuldade em perder essa região dos 70 dólares, né, 71 dólares ali, que é justamente aquela região de 61.8 de retração do gráfico diário. Então, o que eu gostaria de ver aqui nesse gráfico de LV, considerando que está num ponto interessante ali de compra, e quem sabe ali uma retomada da movimentação de alta, ele trabalhando acima de topos anteriores, tá? O ideal seria que ele trabalhasse acima desse topo no 79, mas se ele já passar a trabalhar acima aqui dos 75, 76, eu já considero um bom candidato. Não quer dizer também, né, que se ele romper aqui os 76, que ele vai fazer isso, tá? Muitas vezes ele vai lá, testa os 76, rompe e depois já devolve tudo de novamente, né? Enfim, são coisas que infelizmente não tem como a gente controlar ali com certeza se vai ali dar uma movimentação mais forte de alta. Mas de qualquer forma, a região é uma região de retração, tem uma mínima 72 lá no gráfico diário trabalhando como suporte, então eu considero um ponto interessante ali, até pensando em relação ao risco-retorno, porque caso o LV forme o pivô por aqui e retome a movimentação de alta, rompendo essa região de 79, eu projetaria um primeiro alvo na faixa dos 100 dólares. Então seria aí uma movimentação de cerca de 30%, né? Chegando nesse alvo aqui que eu estou marcando nos 99 dólares, e ele formando um pivôzinho por ali, colocando stop abaixo dos fundos, teria aí um stop de uns
7, 8%. Então, a relação risco-retorno bem interessante ali. O único detalhe é que o preço precisa, sim, parar de cair, ou seja, ele precisa demonstrar para a gente que ele parou de cair. Tem demonstrado uma reação interessante, né? Repara que ele deixou um fundo aqui no 71, já foi testado 1, 2 vezes, e nas 3 vezes que foram testados, ele não perdeu. Então dá para perceber que ele está tentando segurar ali naquela região. Mas também não rompeu uma região de topo anterior. Então, caso o ILV comece a trabalhar acima desse topinho anterior, me chama a atenção e eu considero aí um excelente candidato para ser observado aí durante a semana, tá? Então, vamos ficar de olho. Pelo gráfico diário, né, quando eu coloco o modelo Bo simples, né, que desenha ali os pontos de consolidação, pelo modelo Bo simples, ele não é tão interessante, né? Ele está abaixo de uma linha vermelha, só que assim, vamos desenhar ele voltando ali para testar a linha vermelha, né? Algo parecido com isso e batendo cabeça na linha vermelha, tá? Só essa volta aqui para a linha vermelha, acima dessa marcação que nós fizemos 120 minutos, já é uma volta ali de uns 6, 7%, né? Então, só essa movimentação ali já daria para posicionar em stop no 0 a 0 e observar para ver se ele vai romper ou se ele vai falhar, tá? Quando eu coloco todas as mimas, repare que ele está na mima 72. Quando eu coloco o nosso modelo de retração, repare que ele está ali na retração 61.8, retração 610, tá? Então, por isso eu vejo como um ponto de suporte interessante. Eu vejo que a relação risco-retorno chama atenção, sim, para um possível movimento ali de alta, né? E pelo menos esse repique ali para testar o topo desse canal, o que já faria ali com que a gente tivesse um retorno de cerca de 7, 8%, o que daria para colocar um stop no 0 a 0, tá? É claro, ainda não tem nada para ser feito. Vamos acompanhar o tempo gráfico menor. 120 minutos, gráfico de 2 horas, ele está ali tentando segurar no teste do fundo. Entendo que ele fez uma reação ali, já 3 testes nessa região do 71 e está segurando. Agora, qual que é o detalhe? Precisa trabalhar acima desse 75, 76. Tem o 79 também de atenção. Se ele romper esses 2 pontos, a gente pode ver aí e ele vem iniciando a movimentação de alta mais consistente para os próximos dias, tá? Então, primeiro candidato aí para ficar de olho, né? E vamos observar como que LV vai reagir nos próximos dias, pessoal. Bem, pessoal, vamos lá. Falar do segundo candidato aqui que eu gostaria de colocar ali para vocês, né, para a gente ficar de olho durante a semana, nos próximos dias, né, nem sempre o movimento acontece na semana, né, pode ser que aconteça aí durante um mês, enfim. Então, ficar de olho na região de preço, né, que eu considero uma região interessante, é o gráfico de SNX, tá, Synthetics. Para quem não conhece o token, né, SNX, né, a criptomoeda SNX, ela é uma moeda de finanças descentralizadas, né, que é o DeFi, do mundo ali das DeFis. Ele é um token que permite a negociação de ativos sintéticos, né? Então, você pega ativos do mundo real, como ações, moedas, commodities, e você consegue, através da plataforma ali da SNX, negociar, né, de forma sintética esses ativos aí na plataforma da SNX, tá? Então, vamos dar uma olhadinha ali no gráfico, né, para entender qual que é o racional ali da leitura aqui para SNX. Vamos lá, SNX. Bem, ele está no meio do caminho aqui quando eu olho, né, pelas mimas, tá? Então ele tem uma resistência 610 aqui na faixa dos $4 e tem um suporte aqui na região dos 2,50, 2,48. Mas também eu entendo que ele deu essa pernada forte de alta, voltou para uma região de retração, né? Se eu pegar nossa ferramenta de retração, traçar lá do topo até o fundo aqui, o início do movimento, ele está exatamente no 61.8, né? Igual a gente falou ali de ILV, então ponto importante de suporte para ser acompanhado. Quando eu pego o nosso modelo aqui de retração, você consegue perceber que ele está ali acima do suporte, né? Testando, já fez alguns testes, 1, 2, 3 testes, tem segurado nessa região. Além disso, né, tem algo que eu gosto de acompanhar, que é justamente o que o preço fez, né? Então, repara que ele ficou bastante tempo lateral aqui atrás, né, abaixo dessa região dos 3,20, e agora está testando exatamente essa região como suporte, né? Opa, deixa eu só desenhar novamente, na verdade é aqui, ó. Está testando exatamente essa região como suporte, tá? E qual que é a ideia? Se ele formar um pivôzinho por aqui, pode ter início a mais uma pernada de alta, né? Então, ele rompeu essa região aqui
dos 3 dólares, 3,10, se eu pegar aqui no topo do pavio 3,20, tá testando ali e vamos acompanhar para ver se ele segura, né? Bem, vamos lá. Colocar um tempo gráfico menor, né? Porque é sempre pelo tempo gráfico menor que o movimento vai dar início, tá? Que é o que a gente sempre tem comentado ali. Tá numa região de suporte interessante no gráfico diário, vai para o tempo gráfico menor e observa ali se o tempo gráfico menor está demonstrando algo que chama atenção ali numa compra ou numa venda, né? Se você tiver uma resistência do tempo gráfico diário. Bem, o que dá para perceber é que na faixa ali do 61.8, que é aquela região de retração que a gente comentou pelo gráfico semanal, a SNX já fez 3 testes aí na região e, por enquanto, não tem perdido este ponto aí dos 3 dólares, tá? Então, começa a trabalhar como ponto de suporte importante. Gostaria de ver a SNX trabalhando nesse gráfico de 120 minutos acima dessa faixa dos 3,20. A partir do momento que a SNX começa a trabalhar acima dessa faixa de 3,20, tem um ponto aqui nos 3,29, 3,30, enfim. Mas começando a trabalhar acima dos 3,20, eu já entendo que pode ser sim uma formação de um pivôzinho em uma região de suporte do gráfico diário. E aí, quem sabe a gente não veja a SNX iniciando a movimentação de alta a partir deste ponto. E eu projetaria como alvo esta faixa dos 4 dólares, tá? Então, deixa eu só pegar aqui a ferramenta. Beleza aqui. Então, seria o que aqui, ó? Vamos lá. SNX segurando aí na faixa dos 3,10, trabalhando acima aí dos 3,20, seria uma movimentação até os alvos de uns 23% até aquela região. Formando um pivô neste ponto, o stop teria que ser colocado abaixo aí dos 2,95, abaixo desse fundinho que ele deixou. Então, daria ali um stop de cerca de uns 8%, né? 7, 8%, com alvo de uns 23%. Então, também tem uma relação risco-retorno bem favorável, tá? Então, mais um candidato que vale a pena ficar de olho. Eu entendo que está numa região de preço que favorece, sim, a compra, mas, volto a repetir, pessoal, depende do que o preço vai fazer, tá? Trabalhando acima de 3,20, a ideia, eu vejo, é tentar voltar para testar a faixa dos R$4 como resistência, tá? Se por um acaso ele perder esta faixa aqui dos 2,95, que é exatamente a mínima que ele deixou ali por volta do dia 23 de janeiro, aí não tem por que segurar, porque abaixo desses 2,95, se eu for lá no diário, ele tem como alvo, tem a mínima 144, que está lá nos 2,50, e também tem justamente essa região aqui onde ele deixou topinhos lá atrás também, na faixa de 2,50, 2,45, que pode ser testado ali futuramente, tá? Então, tá no primeiro ponto de suporte, vamos acompanhar para ver se ele vai ter reação por aí, e passando a trabalhar acima de 3,20, pode ser ali o início de uma movimentação de repique para testar a faixa de R$4 como resistência. Chegando lá, a gente acompanha para ver o que acontece, tá? Vale a pena também ficar de olho aí no Bitcoin, benchmark do mercado. Bitcoin ali conseguindo romper os 43.300, indo buscar os 48 mil. Acredito que isso ajude aí nos dois candidatos a performarem ali numa movimentação de alta para testar resistência aí no curto prazo. Ok? Então é isso, pessoal. Vou encerrando aqui também nossas oportunidades da semana do mercado cripto, em parceria com o canal Monitor do Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube, e semana que vem estamos de volta aqui com mais 2 candidatos que estejam ali em ponto interessante, tá ok? Então, um abraço e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.